Bom, nós desenvolvemos aqui, ao longo dos dois projetos dessa área do ultrassom, né, o Auspex e o Auspex 2, uma biblioteca em Python para leitura de dados de sistemas de ultrassom, pré-processamento dos dados, reconstrução de imagens, então a gente implementou os principais algoritmos ali, disponibilizou, e pós-processamento também. Até o André Galera participou um pouco da construção dessa biblioteca ali. Então eu vou usar como exemplo aqui um ensaio por ultrassom num corpo de prova bem conhecido, com apenas um pedaço de alumínio com apenas um furo passante. É um corpo de prova extremamente simples, controlado. Por quê? Porque aí a gente consegue analisar bem, principalmente resolução espacial do algoritmo. A gente sabe o que a gente tem que encontrar aqui, né? Tem que encontrar um vazio em termos de refletividade acústica ao longo do objeto, menos aqui, né? Aí depois a gente pega um outro corpo de prova também, com alguns furos a mais, e a gente vai rodar os algoritmos de reconstrução para visualizar esses furos. Como é que funciona propagação de ondas acústicas? E aí isso inclui ultrassom também. O transdutor, ele emite um pulso acústico. O transdutor, ele é um elemento piezoelétrico, né? Hoje, como eu estou sem o tablet aqui, vai ficar mais no verbal aqui. Ele é um elemento piezoelétrico. Aqui eu tenho um transdutor monoelemento. Um transdutor com ele é um único emissor e sensor, né? Então você excita ele com uma tensão aí de cerca de 100 volts e ele vai emitir um pulso acústico. Vocês estão enxergando a câmera também, né? Sim. Legal. Então, ele é um transdutor nos dois sentidos. Se você excita ele eletricamente, ele se deforma, e aí ele causa uma perturbação acústica que vai se propagar no meio. E se ele é deformado também por uma perturbação acústica causada pelo meio, ele traduz isso em tensão. Então, esses transdutores que a gente vai ver aqui, eles são tanto emissores como receptores. O mesmo elemento é emissor e receptor. Aqui, nesse experimento que a gente fez para esse exemplo aqui, eu estou usando um transdutor array, então ele é um array de 64 elementos, eu estou com ele na mão aqui. Então, ele tem 64 emissores e receptores, cada um deles distante meio milímetro do seu vizinho. Então, aí já tem uma certa diversidade espacial. Como é que funcionou esse... Oi, pode falar. Só para eu corrigir, se eu confirmar que eu entendi bem. Esses 74 transdutores são tanto emissores quanto receptores, o mesmo elemento, é isso? Isso. Cada elemento ele é tanto emissor como receptor, e são 64. Tá. Em termos de nomenclatura, a gente costuma chamar o conjunto todo de transdutor. Eu acho meio confuso, eu acho que a gente deveria chamar cada elemento de transdutor, porque cada um deles é acionado e é lido independentemente dos outros. Mas a gente acabou se convencionando que a gente chama de transdutor o conjunto todo, né, e chama de elementos cada um dos elementos individuais, os 64 nesse caso aqui. Então, o ensaio que foi feito... uma coisa que é interessante falar é que esses transdutores têm uma frequência central. O que é a frequência central? Quando a gente excita o transdutor com um pulso elétrico, normalmente esse pulso quadrado de cerca de 100 volts e uma onda não, né? Um pulso quadrado, um pulso triangular, ou seja, liga, passa um tempo ligado, desliga. Extremamente curto e com uma amplitude bastante alta. A gente quer mais ou menos simular um delta de Dirac como pulso de excitação. E ele tem uma frequência de ressonância e ele vai vibrar alguns ciclos nessa frequência de ressonância. A gente já vai ver a forma de onda ali desse cara. Esse aqui é um transdutor de 5 MHz de frequência central. Então ele vai dar uma vibrada ali em 5 MHz e esse é o sinal acústico que vai se propagar no meio.
Esse outro transdutor monoelemento que eu tenho na mão aqui é de 3,5 MHz. É uma frequência um pouco menor. Então, para ensaios não destrutivos, está sempre na faixa de megahertz. Aí. Entre 1 e 10 MHz. Né? Na área médica já é mais comum ter 10 MHz, 20 MHz. E a frequência central está relacionada com a resolução. Quanto maior a frequência central, mais curto é o pulso que você consegue emitir, né? Mas menor ele é no espaço. Ele é mais curto no tempo e, portanto, no espaço também. E com pulso mais curto, você tem menor sobreposição entre ecos que vêm de regiões vizinhas, né? Então a resolução acaba ficando maior, quanto maior a frequência do transdutor, a frequência central. Bom, nesse ensaio aqui, então, o que é que foi feito? Cada um dos elementos foi pulsado aqui, cada um dos 64 elementos. Ele vai refletir, o pulso vai refletir aqui nesse furo passante e vai ser propagado de volta. E a gente vai receber ele aqui nos mesmos elementos como receptores, né? Então, eu estou usando aqui o Google Colab, que é uma ferramenta do Google para programação em Python online, de forma que a gente não precisa instalar o Python, instalar um ambiente de desenvolvimento, né? A gente cria esses collab notebooks, como são chamados esses arquivos aqui, que a gente pode pôr texto com figuras e pôr código também. Aí a gente vem aqui e executa as células de código uma por vez. Nessa primeira célula, o que eu estou fazendo? Eu estou instalando o pacote MiniAuspex. Então, se você tem uma instalação do Python lá e tem o programa pip instalado, pip busca bibliotecas lá no repositório PyPy. Né? Então, tem aqui o PyPy. A gente a gente hospedou o MiniAuspex lá no PyPy. Então, você pode dar o pip install MiniAuspex aqui e instalar o pacote todo. Daí tem a documentação aqui. Tem um artigo que a gente vai publicar esse ano num evento de ensaios não destrutivos, demonstrando alguns casos dessa biblioteca e publicando a documentação dela. Vou voltar para cá. Então, eu vou instalar o MiniAuspex e vou fazer o download usar o pacote gdown aqui, para fazer o download do conjunto de dados referente a esse ensaio aqui. Ele vai rodar... eu disse que ele ia rodar rapidinho, mas ele já desconectou, então ele vai ter que rodar de novo. Eu coloquei, bati no teclado, seria um N aqui. Ele está fazendo o download do pacote. A instalação aqui é relativamente rápida. Aí, terminou a instalação do pacote, agora ele vai baixar os dados aqui referentes a esse ensaio, no formato do sistema de aquisição ali, que é o Panther, é o nome do sistema de aquisição de ultrassom que a gente usou. Que é onde eu conecto o transdutor, né, configuro o tipo de inspeção que eu quero fazer, o tipo de excitação, e aí ele faz a excitação, captura os dados e guarda nesse tipo de estrutura aqui. Essa parte demora um pouco mais, porque eu fiz uma aquisição completa aqui. Então, cada elemento emite. Na hora que cada um emite, todos atuam como receptor. E aí tem uma amostragem temporal relativamente grande aqui. Então, é amostras no tempo vezes 74 emissores, vezes 64 receptores. É a dimensão desse sinal aqui, por isso fica relativamente grande. Beleza, fez o download. Agora eu vou usar a nossa biblioteca aqui. Eu vou usar essa classe file N2K, que a gente usa para carregar dados de aquisições do sistema Panther, esse sistema que a gente usou. Aqui eu faço os imports, que eu vou usar então. E aqui eu vou pegar essa linha e passar para aquelas telas ali. Bom, vamos carregar os dados. Felipe.m2k, que a gente fez aqui para demonstrar essa biblioteca para
aluno de iniciação científica chamado Felipe, que tinha acabado de chegar, aí eu estou aproveitando para a disciplina aqui. Como na hora da aquisição lá, a velocidade não estava configurada corretamente, né, o sistema de aquisição ele precisa saber qual é a velocidade aqui. Não para fazer a aquisição dos dados, mas para fazer a reconstrução depois, que ele também faz. A gente tem que corrigir aqui para o nosso algoritmo de reconstrução conhecer a velocidade correta. Né? A velocidade do som no alumínio é 6.400 metros por segundo. Então eu rodei essa célula, no Ctrl Enter aqui eu rodo a célula, carreguei os dados. Então essa matriz aqui, FMC, está pegando os dados aqui. FMC é sigla para Full Matrix Capture. Deixa eu botar aqui. Full Matrix Capture, que é esse tipo bem completo de aquisição, né? Onde todo mundo emite. Quando cada um emite, todos funcionam como receptor. E aí eu tenho um vetor de tempo em cada par emissor-receptor. Então, se eu colocar o mouse em cima, está aqui a dimensão dela. Ó. São 1000 amostras em cada um desses vetores. Isso para 64 emissores, 64 receptores. Então, ela tem 64 vezes 64 vezes 1000 elementos aqui. Vamos dar uma olhada em algum desses traces de tensão ali. Posso usar o matplotlib, deixa eu ver se foi importado o matplotlib, aqui. plt.plot. Eu vou pegar aqui da matriz FMC todas as amostras do tempo. Vamos ver aqui. Eu vou pegar do transdutor mais ou menos central aqui, do 64, eu vou pegar o índice número 32. Ele emitindo, ele mesmo recebendo. Então, vou dar um plot aqui. Está aqui o meu dado. A gente ajustou os tempos ali para que eu não tivesse muitos dados, né? Então, eu não estou pegando muito além do que eu preciso aqui para enxergar esse furo, no caso dessa aquisição. E esse aqui é o eco do furo. Então, dá para a gente ver o sensor capturando um sinal vibratório aqui. Essa vibração ela é de 5 MHz, né? Então, se vocês fizerem a transformada de Fourier disso aqui, vão ver um lóbulo ali centrado em 5 MHz. Então, e daí aqui tem um rabichinho, né? Provavelmente isso aqui é o eco que vem aqui da parte superior do furo, e esse segundo eco aqui teria porque parte da energia se propagou pela água aqui, que estava preenchendo o furo, isso aqui estava imerso, né? Se propagou e bateu aqui na parte inferior do furo e voltou. Então, provavelmente é isso aqui que causa esse segundo eco aqui. Como eu dei um plot aqui só com um parâmetro, né? Esse array de amostras, eu estou vendo aqui o eixo horizontal em termos de amostras. Eu posso ver em termos de tempo também. Tem esse time grid aqui que vem ali dos dados. Ele é o tempo em microsegundos. Vamos ver aqui colocar o time grid como primeiro parâmetro aqui do plot. Aqui, começou lá em 5 microsegundos e foi até 13 microsegundos. Isso a gente chama de gate, né? A janela temporal configurada para essa aquisição. Vou colocar aqui PLT. No eixo X eu vou colocar time, em microsegundos, e no eixo horizontal, o eixo Y, eu vou colocar amplitude. Essa amplitude está qual que é a escala aqui? Ela é proporcional a volts, mas ela é o valor inteiro que vem ali do conversor analógico digital. Então, é um conversor de 16 bits. Você lembra, Kali, de qual que é? 16, 2 elevado a 16 dá... Não, 2 elevado a 16... de 16 bits. Vai até
65.536. Então, ele vai até menos metade disso aqui, 32.768, até mais metade disso aqui, 32.767, daí tem mais o zero, né? Então, com 65.536 valores que esse conversor consegue gerar. Por isso que está na faixa de 10 mil, né? O conversor está... os ganhos ali estão numa faixa legal, assim, que ele não está nem muito quantizado e não está nem muito amplificado de forma que tenha saturação do sinal. Então está aqui, amplitude lida pelo conversor analógico digital e tempo. Eu posso colocar, aqui eu coloquei o 32 emitindo, 32 recebendo, né, que é o central aqui. Vamos colocar o último aqui, 63, que vai de 0 até 63, vamos plotar ele junto aqui. Ele vai plotar provavelmente em laranja. Vou ter que tirar esse aqui para poder ver o outro. Aqui a gente já nem consegue distinguir o sinal. Isso é causado pela diretividade do transdutor, né? Então, o elemento número 63, o sinal aqui está com uma amplitude muito baixa, porque ele está num ângulo muito desfavorável, né? Vamos ver se o primeiro elemento está um pouquinho melhor. Elemento 0, 0. No primeiro eu consigo ver aqui o sinal. Vamos colocar o 32 junto aqui. Ó, aqui dá para ver que ele está chegando antes do 32, né? Porque o 32 está mais próximo do puro. E depois eu vejo o sinal lá obtido quando o primeiro elemento é emissor e receptor. Esses sinais que a gente está vendo aqui, a gente chama de A-scans. Deixa eu colocar o A-scans. São scans, né, são gráficos de amplitude. Então, esse é o tipo mais simples de inspeção de ultrassom que surgiu aí na indústria e na área médica também. Não com transdutor array, como esse aqui, com muitos elementos, mas com transdutor monoelemento, como esse aqui. Você pega o transdutor e vai caminhando ao longo do objeto, e por isso é importante ter a odometria, né? Vai caminhando ao longo do objeto e vai observando os scans de amplitude aqui. Então, quando você tem aqui se aproximando e aumentando de amplitude conforme você caminha, significa que você está passando por cima de uma falha. Uma falha porque o ultrassom, assim como qualquer onda sonora, como qualquer onda mecânica, né, elástica, ele reflete quando existe diferença de impedância acústica entre dois meios. Então, quando eu passo de um meio para o outro, no caso aqui eu estou passando de alumínio para água, se tiver imerso isso aqui, ou alumínio para ar, se não tiver imerso, parte da energia vai ser transmitida para o meio seguinte aqui, e parte da energia volta. Que é o fenômeno da transmissão e da reflexão acústica, né? Então, eu consigo, com ensaios não destrutivos, detectar diferenças de meio, né? Descontinuidades de meio. E as falhas que a gente quer detectar são descontinuidades do meio, né? Quando o objeto se rompe em algum ponto, ele vai ter um vazio ali, pode ser vácuo, pode ser ar, pode ser água, pode ser algum outro fluido, mas, de qualquer forma, vai ser uma descontinuidade. E a gente usa isso também para, por exemplo, para tubos pladeados, né, tem um material na parte interna da tubulação e um material na parte externa. A gente quer ver a espessura de cada uma dessas partes, a gente consegue ver a interface entre os dois materiais também. Então, não só para falhas, né, mas para imagiar materiais que têm interfaces entre diferentes meios também é usado. Muito bem, esse é o tipo mais simples. Então eu venho aqui, coloco um plot em função do tempo. Eu posso colocar um plot em função da distância também. Considerando que distância é igual a tempo vezes velocidade, quer dizer, se eu tenho tempo aqui, o tempo vai ser igual para obter a distância, eu tenho só que multiplicar pela velocidade, né? Então, se eu pegar esse time grid aqui,
e multiplicar pela velocidade no meio, que está anotada aqui, né? 2.400. Eu vou pegar aqui. Vamos colocar assim. Ao invés de time grid, disk grid. Vou pegar de novo aqui. É esse CL. C de velocidade, né? E L de o modo de propagação longitudinal. Então, é isso aqui vezes o time grid. Vai ser o meu grid de distância. Aí eu vou colocar aqui. Ao invés de eu ter o eixo horizontal em tempo, eu vou ter em distância. Então, distância, se eu não me engano, aqui vai ser... Opa, é ali em cima. Se eu não me engano, aqui vai ser milímetro. Vamos ver. Para deixar em milímetros, eu tenho que dividir por 1000 ainda. 30. Será que é por aí? Esse cara aqui está a 19 milímetros. Ah, o que eu esqueci de fazer? Tem que considerar o tempo de ida e volta, né? Então, eu divido por 1000 e ainda divido por 2. Então, eu divido por 2000, porque tem o tempo de ida e volta. Aí sim, eu tô em dimensão de distância. Então, aqui, ó, um pouco antes de 20 milímetros, tá o furo sendo detectado aqui pelo elemento central do transdutor. Desse aqui está mais longe, né? Aqui está realmente, ó, 19,3, né, mais ou menos. O primeiro elemento está mais longe aqui. Então, essa distância aqui, ela é, aqui, ó, cerca de 24 milímetros. Assim fica mais fácil de interpretar, né, em termos de distância. Então, eu vou andando com a sonda ali e eu sei que nessa posição aqui existe um furo, existe uma falha, né, com cerca de 19 milímetros de profundidade. Seria o que aconteceria num ensaio real, em que eu não conheço o objeto inspecionado. Bom, dito isso, a gente pode passar já para imagens, que é a parte mais interessante, que é o que vocês vão fazer nessa primeira atividade da disciplina aí. A disciplina vai ter essa atividade de implementação no algoritmo de imagem, e depois vai ter o trabalho individual de vocês. Essa atividade vale 15% da nota, e o trabalho individual vale os outros 85% da nota. O tipo mais simples de imagem que a gente pode fazer é o que a gente chama de B-scan. Está até feito aqui, né? Tem o algoritmo B-scan aqui implementado na nossa biblioteca. Esse B aqui é de brilho, então é o scan de brilho, de brightness. Antes de chegar lá, vamos fazer um passo intermediário aqui. Eu vou fazer um laço for e vou mostrar todas todos os traces de tensão aqui, quando cada elemento é emissor e receptor. Então, eu vou fazer um for in range e um range. O range vai ser a quantidade de elementos, onde eu posso pegar a quantidade de elementos aqui. Aqui, ó, range, tamanho do vetor de elementos. Então, aqui eu vou fazer. Aí eu vou plotar o I emissor e receptor. Sendo que o I está mudando aqui a cada iteração, né? Aqui, com um gráfico meio feio, porque está todo mundo no mesmo plot, né? O que eu vou fazer aqui? Eles estão indo aqui até mais ou menos 15 mil. Então, para deixar todo mundo no mesmo gráfico e não ficar tão feio, eu vou fazer
vou deslocar cada um para cima 30 mil, é 2 vezes 15 mil. Mais 2 vezes, mais 30 mil, mais 30 mil vezes I. Tá, isso plot, fora do... tem que tomar por aqui. Aqui fica mais interessante, ó. Claro que nesse eixo aqui ele já meio que perdeu o significado, né? Porque eu estou em 0 aqui e 1,75 milhões, né? Então, esse eixo aqui já tá meio sem sentido. Mas aqui a gente consegue ver todos os plots juntos no mesmo gráfico. Deixa eu colocar todos na mesma cor também. Vamos colocar aqui um K, para deixar todo mundo preto. Tá aqui, ó. Aqui a gente consegue ver que os elementos centrais recebem o eco, esse eco de maior amplitude, mais cedo, e os elementos mais distantes recebem mais tarde. A gente vê que isso aqui não está exatamente, né? Está um pouco deslocado para o início aqui, porque de fato o transdutor não está exatamente centrado sobre o furo, né? Esses caras aqui estão mais próximos do furo do que esses aqui. Então isso aqui já é uma imagem extremamente simples, né? Uma imagem em que a gente está fazendo vários traces de tensão e empilhando eles. Na sísmica, não sei se vocês já viram esse tipo de plot aqui com dados sísmicos. Alguém já viu, hein? Sim, não, já. Eu já trabalhei em impulso exploratório já e chegava às sísmicas e a magia do Eu já geofísico. vi. Já vi também. Eu já vi o pessoal chamar esse tipo de plot de wiggle plot. Não sei se já viram esse termo aí. Não. Cada asa? Não, é o wiggle de balançar, né? Chacoalhar. Wiggle plot. Ah, não. Eu vejo o pessoal da sísmica aqui, do DAS, chamar de wiggle plot. É uma forma, né, da gente representar os dados. Ainda não é uma imagem, né? Para fazer uma imagem, a gente faz algo muito semelhante. A gente vai pegar todos esses dados, está aqui já, vamos pegar o Basecamp aqui. Então, melhor. Eu vou pegar aqui a diagonal, ou seja, o que eu estou vendo aqui sempre, o emissor e o receptor é o mesmo, né? Então, eu vou é isso aqui. Eu vou pegar a diagonal, ou seja, só os caras em que o emissor e o receptor é o mesmo, é o que ele está fazendo aqui. A imagem. Vou dar um plt.imshow esse Basecamp. Bom, tem 1000 amostras vezes 64 elementos. Ficou uma matriz magra e alta aqui. A gente pode usar um recurso aqui do IMShow, que é esse aspect igual a output. Que aí ele deixa mais bonitinho aqui. Aqui. Eu vou botar o color bar também, pelo color bar, para a gente entender a escala de cores aqui. Então, o 0 está sendo representado com esse verde escuro aqui. Valores altos positivos estão tendendo para o amarelo e valores altos negativos estão tendendo para o roxo. Existe a gente pode escolher o tipo de color map aqui, schematic. Esse aí, eu não lembro o nome desse, será que é o Viridies? Se eu colocar Viridies, vai continuar nesse? Continua nesse, esse é o Viridies. Interessante que ele bota o positivo vermelho e o negativo azul. Eu acho que fica mais legal. Só que ele não está exatamente no branco aqui. A gente tem que botar o 0 no branco. Para que isso aconteça, o Vmin e o Vmax tem que estar simétricos aqui. O Vmin, vamos colocar menos 15 mil e o Vmax mais 15 mil.
Aí, agora o zero ficou no branco. A gente vê os dados aqui. Vermelho positivo, azul negativo. Isso é o que a gente chama de B-scan. Ô, passarinho, o que significa fisicamente essas amplitudes positivas e negativas? A gente falou ali que é um pulso elétrico, né? Uma tensão, alguma coisa. Uhum. O que significa esse retorno estar na amplitude contrária da outra, cara? É isso aqui, ó. Se a gente olhar para o gráfico de tensão recebida no transdutor aqui, ele é oscilante, né? Porque o transdutor Isso. tem uma frequência de ressonância. Você dá um pulso curto, né, um pulso quadrado curto, e ele vai vibrar numa certa frequência. Então, todo eco todo sinal acústico que vai transitar no objeto aqui proveniente do elemento e o que vem refletido também sempre está nessa frequência. Então, a gente sempre tem um sinal que está, a gente diz que tem uma envoltória modulando um sinal dessa frequência aqui. A gente não vê nada que não seja nessa frequência. Não sei se Não, concordo. O fato do sinal sinal, acústico sempre... positivo ou negativo é só questão de fase, né? Não tem. Isso. A É o frequência é tipo de única. pulso que está. É o tipo de Uhum. pulso que está viajando ali. E isso é numa frequência de 5 MHz, nesse caso, né? Então, não tem como a gente enviar um pulso acústico com amplitude só positiva ou só negativa. O meio não Uhum. propaga, né? Porque uma amplitude só positiva ou só negativa, ele teria frequências muito próximas de zero, inclusive a frequência zero, né? Para eu não ter oscilação, eu tenho que ter a frequência zero no espectro do sinal. E aí o meio não propaga esse tipo de sinal, nem o transdutor é capaz de gerar esse tipo de sinal. Como é acústica, né? Você tem que ter a compressão e a rarefação. Eu estava pensando nisso. Isso, Mas é um sinal exatamente. elétrico, né? Ele vai medir de volta em que sentido a onda está se propagando. Uhum. Se ela já Isso. está em compressão ou se ela está, né? Eu entendo isso também. Só era para confirmar se é mais ou menos esse vínculo, essa relação. É isso, o sinal refletido que está chegando na face do transdutor, ele tem compressão e rarefação, né? Então, o transdutor vai ver um sinal, uma pressão ali, vibrando em torno do zero, né? É isso que ele vai detectar. Inclusive, até era um aspecto que eu tinha esquecido de comentar aqui. A gente normalmente é mais comum isso na biomédica, interpretar esse sinal como uma envoltória modulando um sinal de 5 MHz. E aí a gente faz a demodulação, né? Dá para fazer a demodulação aqui com a função Hilbert do SciPy. Vamos fazer esse mesmo gráfico aqui, só que demodulando. Deixa eu ver o SciPy Hilbert, se tem alguma subbiblioteca aqui, ou se é só scipy.signal.hilbert. Então, ao invés de pegar e colocar vamos colocar só o central aqui. Ao invés de colocar esse vetor aqui, que é oscilante em 5 MHz, eu vou fazer a demodulação. Eu vou pegar a envoltória. Vamos colocar ele e a demodulação dele. Vou importar aqui. Então, scipy.signal import Hilbert. E daí aqui eu coloco Hilbert. Eu não vou entrar no mérito agora como funciona essa função Hilbert, que usa transformado de Hilbert, mas se eu fizer um módulo, né, o valor absoluto do resultado da função Hilbert, eu consigo extrair a envoltória, ou seja, eu consigo extrair esse suposto sinal puramente positivo que está modulando a amplitude aqui. Então, vou rodar a célula, está aqui, ó. Então, esse laranja seria a amplitude que está modulando a minha frequência central de 5 MHz. Se eu tirar o original aqui, eu vejo esse sinal demodulado.
Então, aqui fica mais fácil a gente identificar onde é que está qual é a distância da falha que gerou o eco para o elemento transdutor, porque aí é só eu pegar o máximo desse sinal demodulado aqui. Se eu tenho o sinal oscilatório lá, às vezes o máximo da envoltória não está num dos picos, né, nem num pico negativo, nem num positivo. Então, eu perco, causa um pouco de erro na detecção. Aqui fica mais fácil, né? Aqui, mesmo que a envoltória não esteja coincidindo com um dos picos, eu consigo pegar o pico da envoltória para identificar exatamente qual é a distância daquele refletor. Agora que eu lembrei de fazer isso, né? Porque isso aqui a gente vai fazendo as imagens também. Então, tá aqui o nosso B-scan, e a gente pode fazer ele puramente positivo, né? A gente pode fazer esse mesmo processo ali. Na nossa toolbox existe isso, tem essa função envelope aqui, vou até copiar daqui. Já está pronto, né? Ele já faz o Hilbert coluna por coluna no Basecamp. Então, Basecamp envelope, ele faz aquele ABS Hilbert coluna por coluna. E se eu plotar aqui, ao invés do Basecamp, o Basecamp env, eu vou ter aqui uma imagem da envoltória, né? Então, não vejo mais a oscilação. Nos sistemas de aquisição de ultrassom industriais, normalmente vocês não vão ver a oscilação, vão ver direto a envoltória, porque é menos poluído e é mais fácil de interpretar esse gráfico aqui. Então, deixa eu tirar esses outros detalhes que eu coloquei. Tá aqui, ó. Tem um CEMEP que é interessante também, que é o binário, se eu não me engano, fica branco com as amplitudes em preto aqui, né? E tem será que é o grayscale? Que é o contrário, é preto com as amplitudes em branco. Esse aqui é mais comum na área médica também. Então tá aqui, a gente chama isso de B-scan, né? B-scan, o scan de brilho, porque a gente representa a amplitude como brilho na imagem, né? Então, brilho numa escala de cinza. Por isso a gente chama de B-scan. Dá para ir além ainda. Aqui o que eu estou fazendo? Simplesmente estou plotando coluna por coluna, né? Então o que acontece aqui? Como eu estou considerando que aqui nesse eixo é distância, vamos ajustar os eixos aqui. Eu acho que aqui no QFM, deixa eu pegar de um outro script aqui, para não ter que ficar raciocinando agora. O ajuste dos eixos ali. Eu tenho aqui no artigo que a gente escreveu do Mini-Specs, um link para a demonstração. Sim. GitHub. Aqui. Só para eu olhar o Mini-Specs agora. Mini-Specs example. Acho que faltou um S ali no final. Tá. No Google Drive tem. É example. Beleza. Vou colar. Beleza. Para deixar o eixo, os dois eixos bem bonitinhos aqui. Tempo e com distância, eu tenho que colocar e ele show extent, parâmetro que é. Extent, vamos lá. Então, ele diz o que eu tenho em cada eixo ali. Extent igual. Primeira no eixo horizontal, né?
essa coluna corresponde à posição do primeiro elemento do transitor. Então, eu tenho que ir aqui em data.insp.probe parâmetros, os parâmetros da sonda, ponto centro do elemento. E eu quero do primeiro elemento. E aí no eixo vertical, deixa eu ver em que ordem eu coloco. Primeiro o último pixel e depois o primeiro pixel. Então, eu tenho lá o meu vetor de distância, né? Seria a última distância e a primeira distância. Vamos ver se ficou como eu quero. O que eu errei aqui? Fecha parênteses. O array é inhomogêneo. Será que é esse array aqui? Eu tenho que dizer qual é em qual eixo eu quero a posição do elemento, né? É no primeiro eixo. Element center 0, 0. E 1, 0. Então tá aqui, ó. Aqui tá tudo em milímetros, né? Então eu tô de menos 15 milímetros a 15 milímetros, que é a área do transdutor aqui, né? De menos 15 a 15 milímetros. Então, ele tem 30 milímetros centrado em 0. E aqui também eu estou em milímetros na profundidade, né? Indo de algo próximo de 15 aqui até um pouco mais de 40. Qual que é o problema nesse tipo aqui de scan? O problema é que esse cara aqui, né, o primeiro elemento, por exemplo, ele enxerga o furo. Então, na hora que eu vou plotar, eu estou considerando, estou traduzindo diretamente de tempo para distância, né? Então, aquele eco que está aqui, ele vai dizer, tem um refletor aqui, tem uma falha aqui. Sendo que, na verdade, é isso aqui que ele está enxergando, né, através de um ângulo aqui. Então, o problema, a limitação desse tipo de imagem é que a gente sempre assume que o que a gente está vendo de eco está diretamente sob o transdutor, né, numa linha perpendicular. Isso não necessariamente é verdade. Os ecos vêm do objeto todo, né? Então, a gente vai para o segundo tipo de imagem, que é o algoritmo chamado de SAFT, que é esse que vocês vão implementar. Então, entender ele aqui é importante. Como é que funciona o SAFT? Aí, por isso que eu criei essa apresentação e coloquei essa tabelinha aqui. Vamos pensar nos elementos do transdutor, não como elementos de um único bloco transdutor, né, mas como um transdutor monoelemento que vai caminhando ao longo do objeto. Então, vamos considerar que é um único elemento que vem caminhando aqui nas posições dos elementos desse transdutor array aqui. E ele vai obtendo essa mesma matriz de dados aqui. Nesse caso, deixa eu voltar aqui na apresentação. Cadê essa apresentação aqui? Se eu quero saber a amplitude num determinado pixel, digamos que eu quero saber a amplitude nesse pixel aqui. O que eu vou fazer? Eu vou medir a distância do centro do transdutor
para o centro desse pixel aqui, meço a distância, né? Aí eu divido por 2 vezes a velocidade no meio, e eu vou lá na matriz de dados, lá nos meus A-scans, de preferência no A-scan demodulado, né? Faço a demodulação aqui, e pego a amplitude naquele ponto. Então, vou lá, se der nesse ponto aqui, vai ser uma amplitude pequena, se der nesse ponto aqui, vai ser uma amplitude grande. Então, se tiver uma falha naquele ponto, eu vou encontrar aqui nesse ponto do tempo aqui uma amplitude grande. Senão, eu vou encontrar uma amplitude pequena ou zero, ou próximo de zero. E aí, eu não estou mais assumindo que o sinal está vindo aqui debaixo do transdutor, né? Eu estou assumindo que ele pode vir de qualquer posição aqui do que a gente chama de... Aí tem uma sigla que a gente usa bastante para se referir a essa tabela, que é essa matriz, que é ROI, que é Region of Interest. Então a gente vai usar bastante o termo ROI aqui na explicação dos algoritmos. Eu estou assumindo que o eco pode vir de qualquer ponto da ROI, né? Eu posso, então, ver a distância entre o transdutor e aquele ponto da ROI. Em 2D aqui faço um Pitágoras, né? Conhecendo a posição do elemento, conhecendo a posição do pixel, eu sei onde buscar lá nos meus I-scans. Então, vamos fazer isso para esse elemento central aqui, para o elemento 32. A gente vai... plotar o... Tem um SAFT aqui? Não. Aí eu já vou usar direto o SAFT aqui da nossa biblioteca. Vamos importar, então... Onde é que tem os imports? Ah, tá aqui, o SAFT kernel. É só usar SAFT kernel no lugar de TFM kernel, nesse cara aqui. Basecamp, TFM, deixa eu duplicar essa... Copy. Eu quero colar aqui mesmo. Tá aqui, beleza, dupliquei. Então vamos lá. Existe uma classe ROI, né, em que eu defino os parâmetros da minha ROI, então o tamanho do pixel, os limites. Aí depois vocês podem buscar a documentação desse objeto ROI lá na documentação do Minionspecs. Ao invés do TFM kernel, eu vou usar o kernel aqui. Não vou fazer envelope, não vou fazer memorização, nem log, depois a gente faz log. Eu vou fazer em SAFT. SAFT key. SAFT. E eu vou fazer só para o elemento número 32. Então eu vou dar uma roubada aqui. Eu vou adulterar essa matriz, para poder explicar para vocês o princípio físico aqui do SAFT. Eu vou zerar todo mundo que não é o 32 emitindo, 32 recebendo. Então, já existe lá a matriz FMC, né, onde eu guardei os sinais, então eu posso adulterar essa aqui, depois eu volto com o FMC. For e in range len elements for J in range element
if, e diferente, é assim diferente em Python, André, galera, diferente Acredito que de sim. Estou programando mais em C++, 32. faz um tempinho. Ah, sim, para GPU. Sim, aham. Mas, se não me engano, é assim mesmo. And J diferente de 32. Se não for o 32 emitindo e o 32 recebendo, eu vou apagar aqui. Então, vai ser datainsp ponto ascandata Por que eu estou fazendo isso? Porque eu falei para vocês que eu vou fazer esse processo aqui, né, de pegar as amplitudes, buscar lá nos iScans e plotar na imagem a amplitude do iScan demodulado. E eu quero fazer só para o elemento 32. Então, se eu não fizer isso aqui, ele vai fazer para todos os elementos e somar. Então, eu vou apagar os outros aqui. Tá, aqui. Poderia ter usado o TFM, já que eu estou apagando tudo isso. Mas vamos lá. Onde que foi? Ah, faltam 2 pontos aqui. Saft, esse ali é o extent. Vamos tirar esses aqui. Colocar só um cmap igual a gray, para ficar no mesmo estilo da outra imagem. Tá aqui. E aí, vocês acham que faz sentido isso que a gente está vendo aqui? Vou colocar os label e y-label. Então, aqui é x em milímetros e no y-label a gente costuma chamar esse eixo aqui de eixo Z, o eixo vertical, em imagens de ultrassom. A gente consegue identificar o nosso furo aqui, lá perto dos 20 milímetros? Sim, pelo pico, né? Ali tá o maior valor que vai ali, perto de 20. Né? Perto do Se a zero, gente olhar o desculpa. elemento, se a gente olhar o elemento que está sobre o... Ah, tem que pegar o demodulado, né? Faltou demodular também. Demodular a gente faz com o envelope, né? Vou pegar isso aqui e vou demodular ainda. Envelope. O axis aqui vai ser o 0, tá certo? Aqui. Já não está mais oscilante, né? Está todo mundo positivo. A gente consegue ver o furo. Se a gente pegar o elemento com posição em cima do furo, a gente vê que ele está aqui. Mas por que a gente vê esse arco aqui? Alguém tem algum palpite do porquê a gente vê um arco? Dá para explicar por aqui. Como é que eu coloco a amplitude, né, o brilho de cada pixel? Eu vou lá, meço a distância entre o transdutor e o centro do pixel, pego essa distância, divido por 2 vezes a velocidade, e aí eu vou lá e pego no vetor de tempo a amostra referente àquele instante de tempo. Onde tem um furo, ele vai pegar uma amplitude grande. O problema é que em todas as posições equidistantes para o transdutor, né, todo mundo que está na mesma distância aqui, vamos tentar fazer um arco equidistante aqui. Todo mundo que está na mesma distância do transdutor também vai, na hora que eu for calcular a distância e
transformar isso em tempo, eu vou pegar lá no vetor de dados a mesma amplitude. Então, para toda falha, né, para toda descontinuidade que eu tiver aqui no meu objeto, vai formar um arco, se eu usar um único elemento para gerar a imagem. Então, fica um negócio imperfeito, né? Vejam que se eu usar o elemento 0, eu vou formar um arco equidistante aqui do elemento 0, não dá nem para ver. Vamos pegar do elemento 5. Por que ele não está mostrando? Ah, tá, porque eu já apaguei, né? Então, eu apaguei tudo. Antes de apagar aqui de novo, eu tenho que recuperar lá da matriz FMC. E essa matriz FMC, aqui eu tenho que fazer um np.copy, para que quando eu mexo no data insp, eu não mexa nela. Aí. Aqui, ó. Se eu fizer para o elemento número 5, eu vou ver um outro arco aqui. Quanto mais... Lá onde está o furo, sempre está certo. Pode perguntar. Quanto mais elementos, mais certeza da posição, né? Porque você vai triangulando. Isso. Exatamente. O que o SAFT faz? Esse algoritmo SAFT, ele faz isso para todos os elementos e soma todas as imagens. Então, se eu fizer... Vamos pegar aqui para o 5 e para o 32. Então, como que está esse if aqui? Se for diferente de 5... Vou agrupar isso assim. Vamos fazer para dois elementos, para o 5 e para o 32. Para essa imagem, que é de um furo, né, eu vou ter que ver 2 arcos. Eu estou fazendo para o elemento 5 e para o 32. Está aqui, 2 arcos. Então, o elemento 5 me causa esse arco aqui, e o 32 me causa esse aqui. Somo as duas imagens, aqui já dá para ver, né? Nesse caso que eu sei que tem um único furo, né, um único refletor, eu faço uma triangulação aqui, né, e eu sei que aqui, eu vejo onde que os 2 arcos estão coincidindo, eu sei que ele está aqui. Posso ir fazendo para mais elementos, eu vou obter mais arcos. Eu ia sugerir isso, e todos coincidindo, devem coincidir próximo ali, né, do ponto do furo. Exatamente. Fiz lá para 60. O arco do 60, né? O arco causado por esse refletor lá no 60 está aqui. E aí, se eu não fizer essa maracutaia que eu fiz aqui de apagar a matriz, né? Que eu fiz só para efeitos didáticos, se eu fizer um SAFT completo aqui, eu vou fazer isso para todos os elementos. Então, eu apago isso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que recuperar o FMC antes de apagar. Eu tenho que recuperar a matriz original, já que eu mexi nela. Está aqui, essa é a imagem SAFT. Então, são 64 arcos aqui que se somam aqui nesse ponto. Se eu tiver uma imagem com mais refletores, eu vou ver, para todos os refletores que eu tenho na imagem, eu vou ver esse padrão aqui.
um pontinho brilhoso com essas asas aqui, né, que são formadas pelos N arcos ali. E aí, quanto mais elementos eu tiver, melhor, né? Mais diversidade espacial eu tenho, mais eu tenho interferência construtiva no ponto em questão e não tenho interferência construtiva no resto. Aqui eu fiz com a scan envelopado, né? Se eu tirar o envelope aqui, tirar a envoltória, aí a gente vai ter uma imagem oscilante, e aí está mais correto falar sobre interferência construtiva ou destrutiva. Olha só, tá construtiva só aqui todo mundo teve interferência construtiva, tem uma oscilaçãozinha ali bem naquele ponto. No restante aqui eu tenho interferência às vezes construtiva, às vezes destrutiva, então o sinal fica coerente aqui, né? Coerente significa que está todo mundo em fase, e fora daqui aqueles arcos vão estar com uma coerência aleatória. Então, na hora de somar todo mundo, não vou ter uma soma muito coerente. Esse é o SAFT. Esse aqui é o que vocês vão implementar. E aí vocês vão fazer ele, eu vou mandar para vocês ainda, é uma imagem desse objeto aqui, que tem mais refletores. Aqui está um outro tipo de aquisição que eu fiz para essa. É uma aquisição que a gente chama de aquisição por imersão. O transdutor não está encostado no objeto, né? Tem a água. Mas eu vou mandar dados para vocês feitos por contato, né, com o transdutor encostado aqui, e vocês vão reconstruir esses pontinhos aqui. Um SAFT. E aí comparar com o resultado aqui do SAFT da nossa biblioteca, né, que é o que eu estou usando aqui nessa imagem. Existe... tem como ir além ainda. Vejam que nesse tipo de aquisição aqui, Full Matrix Capture, cada vez que o primeiro emite, todo mundo recebe. Cada vez que o segundo emite, todo mundo recebe, e assim por diante. Mas o SAFT só usa a informação de quando o emissor e o receptor é o mesmo. Por quê? Porque ele vem daquele princípio de eu ir caminhando com o elemento, um transdutor monoelemento, sobre o objeto, né? Deixa eu escrever lá a sigla SAFT, vou tirar o TFM aqui. SAFT significa Synthetic Aperture Focusing Technique. O que é a abertura, né? Aperture de um transdutor? É o tamanho da área gerada aqui pelos N elementos. Para radar também, né? Quando eu tenho um array de radares, também eu chamo de abertura, né? O tamanho do array. Quando eu tenho um transdutor monoelemento, eu não tenho uma abertura, né, de um array. Então, o princípio desse algoritmo aqui é gerar uma abertura sintética, né? Eu vou andando com o elemento em cada posição e depois eu processo como se aquilo fosse um array, né? Então, é como se fosse um array virtual, por isso array sintético. Então, Synthetic Aperture Focusing Technique. Focusing porque, através desse cômputo de distância transformada em tempo, eu consigo focar a recepção tanto a emissão como a recepção, em cada ponto da região de interesse. Então, eu faço esse processo para cada ponto, então é como se eu tivesse uma abertura, né, um transdutor com N elementos, focando o feixe naquele ponto. Por isso é Focusing Technique. Como eu usei um array, né, um sintético, pode perguntar. Oi. Essa é a única técnica? Existem técnicas em que você utiliza um receptor e um emissor e vários receptores em cada leitura, cara? Existem outras técnicas, sim ou não? Ou essa é a mais comum? Sim, é a próxima que a gente vai ver aqui. Não. Na verdade, essa é mais comum nos equipamentos de ultrassom industriais, porque a eletrônica de você conseguir receber todos os elementos ao mesmo tempo é
é muito complexa e muito cara, e muito volumosa, né? Então, você ter o circuito de instrumentação e tratamento analógico do sinal ali, 64 cópias dele, né? Acaba ficando caro. Então, nos equipamentos industriais, essa aqui é a mais versátil, né? A mais avançada. Mas existem muitos equipamentos que a gente tem aqui, são assim, em que você tem um circuito de instrumentação eletrônica para cada elemento. E aí a gente pode tratar a matriz inteira, né? São 64 vezes 64 A-scans. E aí essa técnica é o TFM. Eu usei aqui aqui eu estava fazendo SAT, né? Eu usei uma coluna pronta aqui do TFM, uma célula pronta. Então, o SAFT vai me gerar essa imagem. Vamos deixar pegar os dados e vamos pegar e fazer um envelope, né, da imagem. FC SAFT. Deixa eu ver se o SAFT kernel tem parâmetro. Não tem. Então, no SAFT eu tenho que fazer o envelope, como a gente estava fazendo. Envelope igual a envelope. Já está aqui na linha de baixo. A igual a 0. Só para voltar para aquela imagem demodulada. Tem que fazer isso. Fazendo na hora de exibir a imagem. Vamos exibir envelopado. Envelope, SAFT. Axis igual a 0 ou igual a 1? É o 0. Axis igual a 0. Está aqui. A imagem SAFT. Agora a gente vai pegar a matriz completa. Todos os elementos emitindo e todos recebendo. Aí, né, a gente vai ter pares de elementos, emissor-receptor. Deixa eu desenhar aqui. Então, para cada ponto na região de interesse, digamos que eu estou aqui, né? Então, eu tenho que calcular a distância do emissor até o centro do pixel e do centro do pixel até o receptor. E aí eu vou lá no receptor e pego o ponto no tempo correspondente a essa distância aqui. Eu divido por 2 vezes a velocidade e vejo em que instante de tempo dá e pego aquela amostra para gerar a imagem aqui. É isso que a gente vai fazer com o TFM. Só vou deixar agora na mesma escala de cores aqui, mas está aqui o algoritmo TFM. Range, norm, log, vou fazer. Nem vou fazer no envelope depois. Vou fazer antes. Analytic igual a true. E aí a forma correta de fazer o envelope é só fazer o ABS.
TFM. Mirante ópticas. Tá aqui. Ficaram bem parecidas. Eu vou mudar a escala, agora eu vou botar a imagem em escala logarítmica, para a gente ver como essa aqui tem mais artefatos do que essa aqui. Então, o IMShow, eu vou colocar np.log10. Eu vou fazer o log, aí a gente vai conseguir ver coisas que estão em amplitudes, escalas de amplitude muito diferentes. Para evitar log de zero, eu sempre somo aqui dentro do log uma constante bem pequena, 1 vezes 10 a menos 6, por exemplo. Vamos fazer isso aqui também. Show np.log10, a imagem, mais isso aqui. Eu vou rodar aqui o TFM, vou rodar aqui o SAFT. Resulta que as duas ficaram cheias de artefatos, né? Na verdade, o SAFT ficou um pouco melhor. Por que o SAFT ficou um pouco melhor aqui? Se o TFM tem mais dados, né? Usa uma matriz mais completa. O SAFT ficou melhor porque eu estou aqui no TFM usando ângulos de abertura muito grandes. Então, ângulo de abertura muito grande, dá para restringir o ângulo de abertura. O TFM tem essa opção. O nosso TFM aqui deixa restringir o ângulo de abertura. O parâmetro é Scattering Angle. Deixa eu restringir em 10 graus. Beleza, em 20 graus. Estou fazendo isso em SAFT. Vou fazer lá no TFM. Restringir em 20 graus. E aí, será que nesse caso... SAFT ficou melhor. Em alguns casos o SAFT fica melhor do que o TFM, mas o TFM é mais completo, né? Então, o SAFT é um caso específico do TFM. Eu posso pegar o TFM, zerar as colunas que não são elemento igual, emissor igual ao receptor, e aí eu tenho o algoritmo SAFT. Então é isso. Sobre algoritmos de Lay and Sum, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, recapitulando aqui. A gente viu trace de tensão, né? Amplitude individualmente, então são os A-scans. Com isso aqui a gente consegue determinar a distância entre uma falha e o elemento que eu usei para fazer um ensaio. A gente viu aqui A-scans plotados na forma de um Eagle plot, em que eu sempre tenho, nesse caso, o emissor é igual ao receptor. Aí a gente vê aqui um arco, onde o pico está realmente na posição da falha. A gente plotou isso aqui na forma de imagem, então isso aqui é exatamente isso aqui, né? A informação é a mesma, só que aqui está na forma de brilho. Esse aqui a gente chama de um scan de brilho, uma imagem de brilho, né? Scan. Depois a gente usou conhecimento da geometria da região de interesse para gerar uma imagem SAFT, então aqui a gente já consegue ver o ponto refletor.
A gente já consegue reconstruir algo mais próximo de um ponto, né? Vamos tirar esse log aqui, para deixar uma imagem mais bonita. E aí, só que aqui qual que é a limitação? Que a gente só usa dados em que o emissor é o mesmo do receptor. E aí aqui no TFM a gente usou a matriz completa, né? Todos os emissores e todos os receptores. Tá aqui. TFM. Então esse aqui é o algoritmo mais completo e mais versátil de todos, né, que a gente vê. Esse aqui seria um caso específico do TFM, em que a gente só usa um subconjunto das matrizes. Muito bem. Vocês, tendo dados de sísmica, vocês conseguem usar esses mesmos algoritmos aqui. Deixa eu pegar uma apresentação que eu fiz aqui. Lá na sísmica, tem algo praticamente equivalente ao TFM, que é a migração de Kirchhoff. Ele é praticamente o TFM. Inclusive, se alguém quiser fazer um trabalho mais teórico, pode identificar exatamente quais são as correspondências e as diferenças entre a migração de Kirchhoff e o TFM. Então, aqui, ó, essa imagem eu fiz porque, né, nesse artigo aqui a gente pegou uma técnica chamada Full Waveform Inversion, que é uma técnica usada na sísmica exploratória, e aplicou para dados de ultrassom. Ela tem umas vantagens para os algoritmos que a gente usa aqui, que a gente quis trazer para o ultrassom. E o processo de aquisição é muito semelhante, né? Na sísmica você tem airguns, ou algum outro tipo de fonte acústica emitindo o pulso acústico, e esse pulso vai refratar e refletir nas interfaces entre meios, e depois vai ser recebido pelos receptores, podem ser hidrofones, no caso de vocês, o DAS. Muito parecido com o que a gente tem aqui no ultrassom, quando a gente faz a captura do tipo FMC, né? Full Matrix Capture. Cada um deles funciona como emissor. Nas interfaces eu tenho refrações e reflexões, e eu pego o eco nos receptores. Então, se alguém tiver dados sísmicos e quiser usar o algoritmo TFM para reconstruir a localização do evento acústico, essa é uma possibilidade. Bom, o que eu vou passar de trabalhinho para vocês? Vocês vão implementar um SAFT, e aí gerar uma imagem e comparar com a imagem gerada pelo SAFT implementado aqui pela nossa toolbox, que é esse SAFT kernel aqui, está pronto, né? Como eu disse, ele basicamente implica em você pegar um determinado instante de tempo e vir aqui e ver qual é o elemento desse vetor de amostras que corresponde àquele instante de tempo. Deixa eu fazer isso aqui, que talvez essa seja a parte mais desafiadora para quem não está acostumado a fazer programação com vetores todo dia aqui. Eu tenho aqui um vetor de tempos, aqui, de distâncias, né? O vetor de distâncias. Então, para passar de tempo para distância, é isso aqui, né? Divide por 2 vezes a velocidade. Desculpa, multiplica pela velocidade e divide por 2.
Oi? As unidades, eles estão todos referentes ao Sistema Internacional de Unidades ou tem alguma unidade específica para cada? Não, na nossa toolbox aqui, os tempos estão em microsegundos. Então, por Beleza. isso que quando você multiplica pela velocidade aqui, que está em metros por segundo, você está... Me perdi nas unidades, mas o tempo está em microsegundos. Com essa operação aqui, eu consigo milímetros. As distâncias estão em milímetros. Então, se você for montar uma ROI usando a nossa toolbox aqui, usando esse Imaging ROI, então, o canto da ROI aqui, você diz em milímetros, a altura e a largura em milímetros também. Beleza. Deixa eu mostrar aqui para vocês a operação para pegar uma determinada distância. Vocês vão pegar, né, a amplitude é uma determinada distância. Vocês sempre vão pegar no vetor demodulado, né, amplitude. Não, no SAFT não. Faz a demodulação depois. Vocês vão pegar no vetor original mesmo. Vamos supor que eu quero saber a amplitude lá no instante de tempo, lá na posição 25. Na posição 25 milímetros. Então, eu vou pegar o grid de distância e ver qual é a amostra desse grid de distância mais próxima do 25, que é o que eu quero. Então, dá para fazer isso aqui, nearest 25. Eu quero ver quem é o argmin, é o índice do mínimo do quê? Eu vou fazer o absoluto da diferença entre 25 e o grid de distâncias. Então, isso aqui é um vetor. Se eu faço 25 menos isso, eu tenho um outro vetor. E o valor mínimo aqui, o mais próximo de zero, vai me dizer qual é o índice da amostra que está mais próxima do valor 25. Então, vamos dar um print aqui no nearest 25. Aí vocês vão fazer isso para cada distância que vocês precisarem. Ó, é a amostra 351. Na amostra 351, qual é o valor? Deixa eu dar um print aqui. No valor. Lá na matriz. Aqui na matriz FNC, pode ser lá no 32. Aqui são todas as amostras no tempo. Eu vou colocar aqui só 351, que é a que vem aqui nessa variável. Ó, lá na amostra 351 eu tenho menos 448. Eu posso colocar um ponto aqui, para a gente ver. Plot. Então, no grid de distâncias, lá, grid de distâncias, cadê? Aqui, grid de distâncias, na amostra com esse índice aqui, isso vai ser o eixo X, e o eixo Y vai ser o valor que está lá no FNC, no 3232.
nessa amostra aqui. Eu vou colocar lá um ponto. Se eu fizer assim, ó, um círculo de cor vermelha, o O é o círculo e o R é de red. Cadê o meu círculo? Ah, e aqui faltou. Aqui faltou o dist grid. Que é essa amostra lá no vetor de distâncias. Deixa eu pegar esses prints aqui. Agora sim. Tá aqui, ó. O valor lá no instante de tempo 25, na distância 25 milímetros, tá aqui. Se eu quiser lá na distância 17 milímetros, vamos ver. Ao invés de 25, eu vou colocar um 17 aqui. Ali, vamos ver 19. Vou tentar pegar o pico ali. Ó. Então, eu sempre pego a amostra aqui no vetor de dados. Aí para vocês pegarem qual é o índice do vetor que tem a amostra naquele instante de tempo. Na verdade, no vetor mais próximo daquele instante de tempo entre os que existem no vetor de distância. Sarim, o que é exatamente esse Nearest 25? Ok. Aí eu já eu fui mudando a variável aqui, mas eu fui mudando a distância aqui, né? 19 milímetros dá essa amostra. Ah, não, aqui. tá. Mas eu não mudei o nome da variável, continuou no Nearest 25. Tá bom, Continuar com beleza. 25 aqui. Aí eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem. Na próxima aula, a gente pode conversar sobre
os temas dos trabalhos e também vocês trazerem dúvidas aí sobre essa atividade aqui. Porque em 4 horas eu acho que dá para fazer as duas coisas. E aí dá para deixar as horas restantes de agora, dá para deixar disponível para vocês tirarem dúvidas aí. Eu recomendo tentar rodar começar a tentar implementar aqui o seu próprio SAFT, né? Então eu vou salvar esse notebook aqui e vou disponibilizar para vocês ali no Google Classroom. Na verdade, lembrei o que faltou falar. Mas é rapidinho, porque aí eu não vou implementar na mão aqui, não vou pedir para vocês fazerem também. Existe daí a inspeção por imersão, né? Na inspeção por imersão existe um complicador. Na hora de calcular a distância entre cada elemento do transitor e cada pixel na região de interesse, eu tenho que considerar a refração aqui na mudança de meio. Refração dada pela lei de Snell. O problema é que isso não é um problema fechado, né? Um problema... Não existe uma equação pronta. Para uma dada superfície, você precisa procurar aqui entre todos os pontos possíveis, né? Pode discretizar a superfície, calcular entre todos os pontos possíveis qual que é aquele que respeita a lei de Snell, né? Então você considera que o pulso está passando por aqui, não respeitou a lei de Snell, depois por aqui, não respeitou, por aqui, não respeitou, até que você encontra um caminho que se for por um ponto de entrada, né, que se o caminho for por ali, a refração vai respeitar a lei de Snell, e aquele é o correto, aquele é o caminho correto. Então, se alguém for fazer alguma coisa envolvendo vários meios, vai precisar usar esse tipo de processamento aí. Mas daí me avisa e a gente entra no mérito especificamente ali com quem precisar.